Bom dia, irmãos e irmãs, tudo bem com vocês? Hoje estamos aqui com a família reunida, que é uma coisa rara, né, nessa época, mas hoje a gente conseguiu se reunir, graças a Deus. E meus filhos, minha nora, minha neta maravilhosa, e nós estamos bem, graças a Deus que ninguém está doente. Eu estou muito bem, estou sozinha em casa, mas fazendo meus crochês, fazendo comida, fazendo yoga, e estou me sentindo bem porque eu gosto mesmo de ficar em casa, né? E eu espero que com tudo isso nós sejamos, depois que tudo passar, nós sejamos pessoas melhores. Bom dia, pessoal. Eu também no começo eu fiquei preocupado com a pandemia, vendo os países de primeiro mundo com problemas sérios, né? Mas eu sei que Jesus já salvou várias vezes seu povo e não vai ser dessa vez que ele vai desamparar a gente. Então vamos manter a fé, vamos manter a esperança que logo mais isso vai passar. Oi, tudo bem? A gente está em casa, todo mundo, né? Estava trabalhando em casa, estou trabalhando em casa ainda. Tem um lado ruim, né, de não ir para a escola, ver as crianças, mas tem um lado bom também que eu tô vendo a minha criança o tempo inteiro, meu bebê. Então, fiquei com o contrato suspenso um mês, mas já voltei a trabalhar, graças a Deus. E é isso, e logo mais tá todo mundo de volta aí ao nosso normal. Um beijo para todos. Bom dia, eu só tenho que agradecer a Deus também por eu ter tido a bênção, né, a oportunidade de poder continuar trabalhando de casa, tanto na escola, com os alunos particulares, com o meu trabalho de marketing digital. Eu tenho que ser muito grata e sou grata o tempo todo a Deus também por estar todo mundo com saúde, todo mundo super bem, sem dor, sem, né, nada preocupante. E eu também estou aproveitando esse tempo para trabalhar bastante o meu emocional, o meu espiritual, e estou usufruindo muito desse tempo de quarentena para evoluir mais, né, em todos os sentidos da minha vida. E é isso, a gente espera ver vocês em breve. Obrigada, pessoal, pela oportunidade. Fiquem com Deus, que Jesus abençoe a todos. Obrigada, pastor Marcelo, por dar essa oportunidade a nós. Beijos. Tchau. Que legal, que legal. Nós vimos aí a Cleusa e sua família. Bom dia para você, bom dia para todos nós, né? Thales, Raquel, André, Fidelis, Marcão. Bom dia para todo mundo, Marcelo. Que o Senhor nos abençoe nessa manhã. Provavelmente você orou com a gente na primeira canção. Tu és soberano, Senhor. Tu és soberano sobre a terra. E apesar de tudo isso, o Senhor nos ama. E é isso que nós vamos cantar agora. Nós vamos cantar, Senhor, ainda, né, em espírito de oração. Tu és soberano. Os céus manifestam a tua glória. A toda a criação exulta, proclama teu santo nome. Não há outro, Senhor. Tu és soberano sobre a terra, sobre os céus, tu és Senhor absoluto. Tudo que existe e acontece, tu sabes muito bem. Tu és tremendo. Tu és soberano sobre a terra, sobre os céus, tu és Senhor absoluto. Tudo que existe e acontece, tu sabes muito bem. Tu és tremendo. E apesar de
receber a honra e a glória, a força e o poder. Ao Rei eterno e imortal, invisível, mais real, a Ele ministramos o louvor. Coroamos a Ti, ó Rei Jesus. Coroamos a Ti, ó Rei Jesus. Adoramos o Teu nome, nos rendemos aos Teus pés. Consagramos todo o nosso ser a Ti. Coroamos a Ti, ó Rei Jesus. Coroamos a Ti, ó Rei Jesus. Adoramos o Teu nome, nos rendemos aos Teus pés. Consagramos todo o nosso ser a Ti. Consagramos todo o nosso ser a Ti. Consagramos todo o nosso ser a Ti. Amém, amém. E que dia feliz, que dia bom. Que dia alegre, esse que o Senhor escolheu para nos amar. Ele que nos ama todos os dias, em todo tempo, em todo momento. E que a Ele todo som, toda canção, todas as nossas vozes sejam erguidas. Oh, happy day. Oh, happy day. Oh, happy day. Oh, happy day. When Jesus washed. 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 Wash my sins away. Oh, happy day. Oh, happy day. Oh, happy day. Aquele que sonda o meu interior me conhece por dentro, sabe como eu sou. Conhece os meus intentos e tudo me faz viver. Eu ouço o som da sua voz e Ele me faz ver. Aquele que sonda o meu interior conhece por dentro tudo aquilo que eu sou. Que nem ao seu próprio filho poupou em meu favor. Eu não quero mais sair desse universo de amor. A Ele todo som de todos nós, a Ele todo tom e toda voz, cantem glória
nos conhece, me conhece por dentro, sabe como eu sou. Conhece os meus intentos e tudo me faz ver. Eu ouço o som da sua voz e ele me faz ver. Aquele que sonda o meu interior, me conhece por dentro, tudo aquilo que eu sou. E nem ao seu próprio filho poupou em meu favor. Eu não quero mais sair desse universo de amor. A ele todo som de todos nós, a ele todo tom e toda voz, cantem glória. A ele todo som de todos nós, a ele todo tom e toda voz, cantem glória. A ele todo som de todos nós, a ele todo tom e toda voz, cantem glória. A ele todo som de todos nós, a ele todo tom e toda voz, cantem glória. Mais uma vez. Oh, happy day. Oh, happy day. Oh, happy day. Oh, happy day. When Jesus walked. When Jesus walked. When Jesus walked. When Jesus walked. Wash my sins away. Oh, happy day. Oh, happy day. Oh, happy day. Amém. Que legal, né? Que gostoso a gente poder cantar. Que esse é um dia feliz. Que esse é um dia legal, um dia bom. Um dia onde nós nos encontramos uns aos outros em comunidade. E agora nós vamos cantar, Senhor, por tudo o que o Senhor tem feito. Nós somos gratos. Nós somos gratos porque o Senhor nos lavou, nos limpou dos nossos pecados. Por isso nós acabamos de cantar que ao Senhor todo tom, todo som, todas as vozes cantem glória. Então vamos cantar junto. Por tudo o que tens feito, por tudo que vais fazer, por tuas promessas e tudo o que és, eu quero te agradecer com todo o meu ser. Por tudo o que tens feito, por tudo que vais fazer, por tuas promessas e tudo que és, eu quero te agradecer com todo o meu ser. Te agradeço, meu Senhor.
que és. Eu quero te agradecer com todo o meu ser. Te agradeço, meu Senhor. Te agradeço, meu Senhor. Te agradeço por me libertar e salvar, por ter morrido em meu lugar. Te agradeço, Jesus, te agradeço. Eu te agradeço, te agradeço, te agradeço por me libertar e salvar, por ter morrido em meu lugar. Te agradeço, Jesus, te agradeço. Eu te agradeço, te agradeço, te agradeço, te agradeço. Glória a Deus, glória a Deus. Nós somos gratos porque o Senhor nos libertou e nos salvou. O Senhor está conosco. Agora vamos assistir um vídeo com os anúncios da semana e a gente já retorna para cantar mais uma canção, para compartilharmos mais desse momento. Amém, amém. Acabamos de assistir os anúncios, então não se esqueça, temos falado aqui também, né? Estamos nessa nova plataforma, na nossa casa, no nosso espaço, e que bom tem sido. Essa semana, compartilhei com alguns dos meus alunos, né, para os quais eu dou aula, sobre a necessidade de nós sonharmos, sobre a possibilidade de nós sonharmos. E essa canção que nós vamos cantar juntos agora diz: sempre há de existir um novo amanhã preparado para mim, preparado para você, preparado para nós. Sempre há de existir. Porque, como eu concluí com os meus alunos, né, diante do que a gente falou, sonhar é teimosia de viver. Imagina se lá no Sermão do Monte Jesus falasse assim: ó, bem-aventurados os que choram. Mas só isso mesmo, eles choram, eles permanecem chorando. Não, mas há a esperança de um novo amanhã. Bem-aventurados os que choram, porque eles serão consolados. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque eles serão fartos. Então, em Cristo, nós podemos cantar porque há esperança. E que nós nos debrucemos diante dEle e nos coloquemos diante dEle, coloquemos diante dEle os nossos sonhos. É isso que a gente vai cantar agora. A ti eu vou clamar, pois tudo vem de ti e tudo está em ti. Por ti vou caminhar, tu és a direção, o sol a me guiar. Tudo pode passar, teu amor jamais me deixará. Sempre há de existir um novo amanhã
vou clamar, pois tudo vem de ti e tudo está em ti. Por ti vou caminhar, tu és a direção, o sol a me guiar. Tudo pode passar, teu amor jamais me deixará. Sempre há de existir um novo amanhã preparado pra mim. Eu me rendo aos teus pés, és tudo que eu preciso pra viver. Eu me lanço aos teus braços, onde encontro meu refúgio, Jesus. Eis-me aqui, Jesus. Eis-me aqui. A ti eu vou clamar, pois tudo vem de ti e tudo está em ti. Por ti vou caminhar, tu és a direção, o sol a me guiar. Tudo pode passar, teu amor jamais me deixará. Sempre há de existir um novo amanhã preparado pra mim. Preparado pra mim. Eu me rendo aos teus pés, és tudo que eu preciso pra viver. Eu me lanço aos teus braços, onde encontro meu refúgio. Eu me rendo aos teus pés, és tudo que eu preciso. Eu me lanço aos teus braços, onde encontro meu refúgio, Jesus. Eis-me aqui, Jesus. Eis-me aqui, Jesus. Eis-me aqui, Jesus. Eis-me aqui.
Amém, amém. Quero te convidar, antes de seguirmos para a palavra, a orarmos ao Senhor sobre isso que nós acabamos de cantar. Senhor Pai, nós te agradecemos. Te agradecemos porque podemos nos render aos pés do Senhor. Te agradecemos porque diante do Senhor nós podemos ser quem somos. Diante do Senhor, a realidade, a vida é sempre transformada. Que nós nos prostremos diante do Senhor para que o nosso coração e em nosso coração haja alegria. Nós nos rendemos diante do Senhor. Que seja uma verdade. Que prostrados nós olhemos ao Senhor e dissemos: reina, Pai, sobre nós. Reina no nosso viver, no nosso querer. Reina sobre as nossas vidas. Porque isso produz alegria no nosso coração. Amém. Olá, tudo bem? Eu sou o Marcelo, sou membro também da Igreja Batista Sul. Eu vim aqui compartilhar um pouco com vocês de como eu tenho me sentido. Eu estou bem, eu estou protegido, eu estou em casa desde o começo. Eu tenho uma agência aqui em Bauru, está todo mundo de home office desde então. Poucas vezes a gente se viu, né, para entregar alguma coisa ou para conversar alguma coisa inevitável. Acredito que essa situação vai perdurar por muito tempo. Então eu estou feliz que eu tenho um lugar, que eu tenho conseguido manter minha rotina, tenho trabalhado muito, até demais, tenho procurado maneiras de equilibrar esse excesso de trabalho. Fim de semana eu dou uma parada, às vezes eu me cobro porque eu não estou trabalhando, mas eu acho que faz parte desse mundo doido que a gente vive e eu estou tentando adaptar, equilibrar. Eu estou triste porque a gente está numa situação muito ruim como sociedade, tem muita gente morrendo, muita gente sofrendo, e a gente está preocupado com outras coisas. A gente não está percebendo essa dor das pessoas. Recentemente eu perdi uma tia um pouco distante de Covid. Nem é irmã do meu pai, nem irmã da minha mãe. Ela é mais próxima da madrasta do meu pai. Mas aquilo me assustou um pouco, eu fiquei preocupado. Porque parece que é aquela sensação de que está chegando perto. Mas parece que uns dias depois a vida segue normal. Eu não sei se essa é a nossa capacidade de superação ou é indiferença mesmo, de alguma maneira. Não sei identificar. Mas apesar disso, eu acho que a gente vai sair desse momento de uma maneira muito melhor. Eu acho que a gente vai realmente dar atenção para as coisas que a gente devia ter dado atenção lá atrás. Esse excesso de desigualdade que tem no Brasil, né? Pessoas sem saneamento, sem água, sem maneira de poder ficar em casa protegido, né? O mínimo que a gente deveria ter. Então eu acho que, querendo ou não, essa doença vai ajudar a gente a abrir, pelo menos deveria, né? Ajudar a gente a abrir os olhos para essa situação das pessoas e a gente exercer nossa generosidade de alguma maneira. Eu acho que é isso. Eu espero que seja uma palavra de ânimo, de que se a gente fizer a lição certa, a gente vai sair dessa situação melhor. Tá bom? Valeu pela oportunidade. Bom dia, que bom que estamos juntos. E antes da palavra de hoje, eu quero ainda fazer um comunicado, falar a respeito de uma questão que é muito cara para nós, é muito preciosa e sempre foi. É a nossa, dá para a gente dizer assim, parceria com o movimento Nada em Troca. Nada em Troca é um movimento que busca ajudar, fazer a ponte entre quem está precisando de ajuda e quem pode ajudar. Ele nasceu no coração do Júnior Fidelis e do Eric. Eu me lembro desde o seu início, quando o Júnior conversando comigo, compartilhando comigo da ideia, e eu mesmo que de fora, eu diria assim, sonhando junto, e isso já faz mais de 2 anos. Em 2 anos, quase 50 ações, 1.800 pessoas envolvidas nesse tempo, tanto de quem ajudou quanto quem foi ajudado. E nesse período, algumas pessoas da igreja, de forma extraoficial, têm se posicionado e têm agido junto ao Nada em Troca como conselheiros desse movimento e tantos outros como voluntários. O Júnior já disse para mim que não existe uma ação que o Nada em Troca faça que não tenha gente da igreja envolvida. Isso é muito legal. Então a nossa palavra aqui é de incentivo para que quem está engajado continue e quem não está, se engaje
nós vamos ver na tela alguns produtos que semanalmente eles têm levado as pessoas em situação de rua. Então, esses produtos, eles são arrecadados e distribuídos por um grupo que tem se preparado, que tem dedicado tempo, esforços para ir toda quarta-feira à noite para as ruas, e eles se reúnem antes das 8 horas da noite, viram à noite fazendo esse tipo de serviço, porque não é apenas uma entrega. Eles não entregam apenas daquilo que eles têm, mas daquilo que eles são. Investindo tempo com as pessoas que estão em situação de rua, criando de fato relacionamento com eles, para que passos além daquele momento possam ser dados junto a estas pessoas. Então nós convocamos aqui a igreja, os nossos amigos, para que se envolvam. Eles levam sempre um lanche, e esse lanche você pode ajudar, você pode preparar com a sua família e doar. Não precisa ser nada muito elaborado, no sentido de que não vai tomar muito o seu tempo, mas aquilo que for feito certamente será muito bem apreciado por ser algo necessário nessas visitas também. Então, procure depois o Júnior Fidelis para que esse movimento, que é muito mais amplo do que essas visitas às quartas-feiras à noite, mas hoje, nessa época de pandemia, essas visitas estão sendo vitais, porque outros movimentos que têm uma atuação nas ruas, eles, por conta do recolhimento, do distanciamento, eles pararam. Então, Nada em Troca entrou neste momento para preencher essa lacuna, para entrar num espaço que acabou ficando vazio, mas que não pode ficar, sabemos disso. Então fica aqui a palavra nossa como igreja, uma igreja parceira do movimento Nada em Troca. E agora nós vamos ler a palavra do Senhor, nós vamos, por meio da exposição da sua mensagem, tentar ouvir o Senhor e pedir em oração desde agora que Ele fale conosco e que Ele nos leve à obediência da sua palavra. Palavra que nesta série de 3 mensagens, como foi semana passada, hoje e semana que vem, o tema é alegria. Alegria é uma série baseada na carta de Paulo aos Filipenses. E 3 motivos de alegria, ao menos. Alegria porque Deus constrói a vida, alegria porque Deus sustenta esta vida e alegria porque Ele traz paz para a vida. Semana passada foi alegria porque Ele constrói a vida. E vimos que enquanto nós estamos preocupados em construir o novo normal, Deus está preocupado em construir novas pessoas. Um Deus cuja sua obra é boa e que será completada um dia. Nada do que Ele faz a nós é ruim e nada do que Ele faz a nós vai ficar pelo meio do caminho. Ele, até o dia da volta de Cristo Jesus, Ele vai concluir aquilo que Ele está fazendo em nós, porque Ele constrói em nós aquilo que Ele deseja. E hoje eu convido vocês à leitura que está em Filipenses, carta de Paulo aos Filipenses, capítulo 4, versículos de 10 a 14. Paulo aqui se dirigindo à igreja em Filipos, uma igreja que começou na casa de Lídia, numa viagem missionária que Paulo fez a esta cidade, e alguns acontecimentos ali são muito curiosos, estão narrados no livro de Atos. E aqui Paulo, preso, tempos depois desse período em que ele passou em Filipos, e a igreja ali se iniciou, ele escreve à igreja que está em Filipos, ele escreve aos filipenses com alegria, e é o que nós vamos ver também no texto de hoje. 4:10. Como eu me alegro no Senhor por vocês terem voltado a se preocupar comigo. Sei que sempre se preocuparam comigo, mas não tinham oportunidade de me ajudar. Não digo isso por estar necessitado, pois aprendi a ficar satisfeito com o que tenho. Sei viver na necessidade e também na fartura. Aprendi o segredo de viver em qualquer situação, de estômago cheio ou vazio, com pouco ou muito.
posso todas as coisas por meio de Cristo, que me dá forças. Mesmo assim, vocês fizeram bem em me ajudar na dificuldade pela qual estou passando. Paulo estava preso ao escrever esta carta aos Filipenses, e todo o custo, pelo fato dele estar preso numa prisão domiciliar, ele tinha que arcar. Pagamento da casa, do seu alimento, das suas vestes, da tinta, da caneta que ele usava para escrever suas cartas, e os filipenses ajudaram Paulo, socorreram Paulo nessa situação. E aqui Paulo disse que ele aprendeu a viver. Viver é uma decisão. Nós só vivemos quando decidimos viver. Por esses dias, o meu filho André, de 4 anos e meio, a grande maioria conhece ele, tem dito algo muito engraçado até. Ele às vezes se arrisca pulando de um lugar para o outro, tentando uma coisa mais diferente, que requer mais coragem. Aí ele dá uma desequilibrada e fala assim: eu quase matei minha vida. Eu quase matei minha vida agora. E como encontramos pessoas que têm matado a sua vida? Têm matado a vida quando apenas sobrevivem. Têm matado a vida quando apenas reagem à vida. Aí essas pessoas, elas não decidem viver e muito menos decidem como viver. Ah, ok, eu decidi viver, ótimo. Isso é ótimo, é imprescindível, mas não é suficiente. Há a necessidade de decidir como que eu vou viver. Como que eu vou enfrentar a vida? Como que eu vou encará-la? Quais serão as minhas perspectivas diante da vida? Como que eu vou me posicionar nas mais diversas situações? Como que eu vou lidar com os dias bons e com os dias maus? Dias maus. Eu espero muito que depois dessa pandemia não sobre um cristão na face da terra achando que não existem dias maus, achando que os dias maus não vêm para todos. Eu tive um professor, pastor Irlande Pereira de Azevedo, em que dizia que algumas pessoas se convertiam, entregavam suas vidas a Cristo, e elas achavam que a partir daí elas iriam viver na espiritosfera, como se houvesse. Quando o que existe é isso aqui, é essa atmosfera, é esse ar que nós respiramos, esse chão que nós pisamos, essa gente que nós tocamos e nos toca. Não existe uma espiritosfera em que somos privados dos dias maus. Então a questão de como viver, ela é importante. E nós lemos no texto Paulo falando que ele decidiu viver aprendendo a se adaptar a toda e qualquer situação. Viver é uma decisão de aprender a se adaptar. Estou eu aqui, me adaptando a falar a uma câmera, a falar sem ninguém aqui, a falar sem ter o olho no olho, a falar sem poder me movimentar para os lados e ter a troca e ver a reação e perceber se de fato estão atentos. Eu estou aqui na confiança, me adaptando de que tem gente aí nesse momento. E adaptar-se é diferente de acostumar-se. Talvez eu nunca me acostume a isso aqui, mas eu me adapto, porque assim tem que ser. Nós tomamos a decisão pela adaptação, pelo aprendizado, porque tomar uma decisão pelo poder de controlar as circunstâncias, nós não podemos. Nós não temos condições para isso, não existe essa possibilidade. O que nós podemos é tomar uma decisão de não permitir que as circunstâncias nos controlem. Aí sim, circunstâncias boas ou ruins, mas que não irão nos definir, não irão nos colocar num beco sem saída, sem nos deixar, sem dar a nós opções. Nós temos a opção de escolher viver sim, com pouco ou com muito, se for o caso. De vivermos contentes com pouco, ou mesmo com muito. Contente parece ser a expressão aqui mais indigesta,
tanto no texto lido quanto nessa conversa que nós estamos tendo. Existe o pouco, existe o escasso, existe a falta, os dias maus, mas daí a viver contente, daí a sorrir diante destas situações desfavoráveis. É como se a pessoa perdesse o emprego, como se não, muitos perderam o emprego nesse contexto. E como se não bastasse perder o emprego, as chances de conseguir um outro diminuem nesse distanciamento, nessa crise. E aí a pessoa chega e fala assim, se eu pudesse eu chamaria os meus amigos para um churrasco. Ah, mas você chamaria os amigos para um churrasco para eles consolarem você porque você perdeu o seu emprego? Não, para a gente comemorar, porque eu perdi o emprego e eu tenho que ficar contente. Não, isso não existe. Então, contente não significa comemorar aquilo que foi perdido, nem mesmo aquilo que foi ganho. Contente, eu entendi já há bastante tempo, há alguns anos, que tem a ver com satisfação. Contentamento tem a ver com satisfação. Eu estou satisfeito com o que eu tenho. Eu não preciso nem de mais, nem de menos. Eu tenho o que eu preciso. Eu tenho o suficiente. Como eu disse, eu aprendi isso já faz uns anos, mas é muito legal como os estudiosos das línguas originais, eles vão estudando e vão aprimorando as traduções. E esta lida, a nova versão transformadora, ela já traz esse entendimento que em algumas outras ficava um pouco escondido, esse entendimento. O versículo 11, Paulo fala, pois aprendi a ficar satisfeito com o que tenho, com pouco ou com muito. Isso aqui é demais, porque eu já li e reli esse texto inúmeras vezes. Confesso que nunca li para expor ele dessa forma, para trazer uma mensagem. Já em alguns momentos de devocionais, de conversas pessoais, mas talvez por nunca ter exposto este texto desta forma, nunca foi exposto a mim uma verdade que eu enxerguei dessa vez. Que nós precisamos aprender a ficar contentes, ficar satisfeitos com o muito. A gente sempre olha para a falta. Eu preciso ficar contente, satisfeito com aquilo que me falta, mas o texto fala que nós precisamos ficar contentes e satisfeitos com o muito também. Tem gente que não se satisfaz com o que tem, mesmo quando aquilo que tem é muito. Tem gente que tem muito e reclama. E o que reclama quando tem muito, vai reclamar quando tiver mais. Porque aquilo que tem, ele acha pouco ainda. Então ele vai continuar insatisfeito. Para alguns, o muito nunca será o bastante, nunca será suficiente, nunca será satisfatório. E somente aprende a viver satisfeito com o que tem, entendendo que é suficiente, aquele que não se sustenta naquilo que tem. Aí nós somos colocados diante da seguinte pergunta, uma pergunta-chave nessa manhã. O que é suficiente? O que é o bastante? Do que nós de fato precisamos para viver? O que nos deixará contentes, satisfeitos? O quanto? Aí são perguntas difíceis. São perguntas que às vezes quando nós ouvimos, como estamos ouvindo agora, e nós falamos, posso responder depois? Eu preciso responder mesmo? Você não pode perguntar outra coisa? São perguntas difíceis, mas eu diria que a resposta é muito fácil. Mas como assim, se são perguntas difíceis, a resposta é fácil? É fácil porque vem dos lábios do Senhor Jesus. Para quem pergunta difícil não existe. E ele responde isso em Mateus 6.
dizendo que nós ficaremos satisfeitos, será o suficiente, contentes, quando nós tivermos o que comer, o que beber e o que vestir. Quase 4 meses atrás, o título da mensagem que eu traria para a igreja, numa das nossas primeiras lives, seria comer, beber e vestir. Alguns vão se lembrar até da imagem que nós divulgamos, mas nos 45 do segundo tempo, Deus mudou ali o que Ele queria falar a nós, e eu acabei naquela manhã, na manhã seguinte, a mudança que Ele fez, falando de que nós deveríamos e devemos chorar com os que choram e nos alegrar com os que se alegram. Mas hoje a mensagem veio: comer, beber e vestir. E sabem o que é mais bonito nessa história toda? E aqui eu vou exagerar no superlativo, porque precisa. O mais fascinante, o mais incrível nisso tudo, é de que Deus sabe da nossa necessidade e Ele nos dá. Jesus fala isso lá em Mateus 6, de que Ele sabe o que nós precisamos comer, que nós precisamos beber, que nós precisamos vestir, que nós precisamos do básico, que nós temos algo que precisa ser suprido e ali sim será suficiente para nós, e de que Deus, por saber disso, Ele nos dá, Ele nos concede. Ah, Marcelo, mas eu me esforço. Ok, eu não estou dizendo nada contra isso. Mas aí eu devolvo para você a seguinte questão, que pode parecer muito simplória, mas ela é lógica. A vida não é tão lógica, mas neste caso chega a ser lógico isso. Você se esforça, mas quem é que te dá força? Quem é que tem te fortalecido? Quem é que, quando você precisa acordar de manhã e não está muito animado, está, quem sabe, até mesmo depressivo, e se depender de você, você não vai sair da cama naquele dia, nesse dia, quem é que te levanta? Quem é que, quando você vai dormir, e aí você não consegue parar a sua mente, você está inquieto e preocupado, e parece que os problemas estão te tomando e te abraçando, quem é que te faz dormir e descansar? Quem é que te capacita? Quem que te dá habilidades? Quem que te presenteou com inúmeros talentos? Quem? Quem que abriu as portas pelas quais você até hoje entrou? Quem que fechou aquelas que, se você entrasse, você iria se machucar? Eu tenho um amigo que diz que Deus, que só existem 2 tipos de portas: as que Deus fecha e as que Deus abre. Quem? Quem, meu irmão? Quem, minha irmã? Então a ideia de mérito, de merecer, ela é demoníaca. Essa ideia de meritocracia, de merecimento, ela vem do inferno, não de outro lugar. Porque as Escrituras nos revelam de que tudo é graça do Senhor. Dallas Willard fala que a graça não anula o esforço, a disciplina, a dedicação. Graça não significa isso. É graça, então vamos colocar as pernas para o ar e esperar. Não, mas a graça anula o mérito. É graça. Por mais que a gente se esforce, é graça. Me lembro de um aluninho da Gláucia, que uma vez ela, falando um pouco sobre tudo isso para os seus alunos, um deles, criança ainda, disse: já sei, tia Gláucia, como que é isso aí que você está explicando. É igual minha mãe diz, o garotinho disse. Ela fala para a gente fazer o nosso 50% e que Deus vai fazer os 150% dele. É isso. É isso. E Paulo sabia disso. E Paulo decidiu viver, aprender e viver pautado por isso. Porque ele disse: Deus me fortalece. Deus me dá força.
Só que tem algo muito triste nessa história toda. É que quem não aprende a receber, quem não aprende que o que tem foi graça, não aprenderá a dar. Porque quem acha que aquilo que tem foi mérito, só vai repartir quando entender que o outro tem mérito também. Quando ninguém tem mérito. E aqui Paulo, aqui a igreja em Filipos, entendeu que tudo vem do Senhor, que é o Senhor que nos sustenta, porque a igreja aos Filipenses recebeu de Paulo, recebeu o evangelho de Paulo e retribuiu a Paulo também da mesma maneira, como de graça receberam, de graça eles retribuíram, eles deram a Paulo também. E gente, aqui não estamos falando de ideologia nenhuma, de ideologia A, B, C ou D. Nós não estamos falando de um conjunto de princípios, de valores, um escopo de conhecimento. Nós estamos falando do Evangelho de Jesus, nós estamos falando de Jesus, que tudo que tinha deu, que na cruz Ele se entregou e na ressurreição Ele nos trouxe para nos dar tudo aquilo que nós precisamos para viver. E eu oro para que apenas decidamos viver, que tomemos essa decisão de viver sabendo que aquilo que é necessário a nós, aquilo que é suficiente, Ele nos dará e já tem dado e continuará fazendo isso pela graça dEle, não porque nós merecemos, porque ninguém merece. É Ele que nos visita, nos trazendo força, condições para enfrentar tudo o que é necessário. Vamos orar neste momento, vamos agradecer ao Senhor, porque é graça, que nós possamos entender de uma vez por todas que é graça, de que dEle nós recebemos, Ele que nos dá força, e de que nós distribuímos com graça também. Não existe mérito. A cruz de Cristo nos ensina algo a respeito da meritocracia, de que não existe meritocracia, de que nós recebemos do Senhor, somos sustentados e mantidos pelo Senhor naquilo que nos é necessário, e aí nós podemos entender, isso é suficiente para nós, então nós vivemos contentes. Senhor, muito obrigado por esse tempo, por esse momento, muito obrigado porque nós podemos viver contentes, muito obrigado porque nós podemos viver satisfeitos com aquilo que é suficiente para nós. Muito obrigado que o comer, o beber, o vestir está garantido. Muito obrigado porque o Senhor tem nos dado. E muito obrigado porque o Senhor garante a nós, não porque aquilo que nós precisamos vem voando e pousa na nossa janela, na porta de casa, mas porque nós temos tido condições de nos esforçar, nós temos tido condições de trabalhar, e aqueles que quando tem falta do trabalho e da força e do ânimo, o Senhor coloca pessoas para suprir. Senhor, o Senhor nos supre, nos fortalece por meio de pessoas, como fez ali a igreja em Filipos, fortaleceu Paulo. A igreja em Filipos, os filipenses, eles assistiram Paulo. O Senhor sustentou Paulo por meio de pessoas. É a tua graça é assim. Ela vem, ela colhe, ela entra, ela preenche, ela chega, a gente não percebe, a gente não espera, a gente é surpreendido. E que isso aconteça em nós e por meio de nós, a tua igreja. Que a tua graça alcance todos, todas que precisam, para que aquilo que é necessário não falte, para que todos possam viver contentes, satisfeitos, porque têm o suficiente. Então que a gente não fique pensando que tem porque a gente mereceu, porque a gente só vai repartir se a gente achar que o outro merece também. E não é assim. Nos ensina, de uma vez por todas, é o que eu peço ao Senhor, porque precisamos. Em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém.
pessoas. É por isso que nós, como tivemos semana passada, nós vamos ter hoje novamente, e aí já vai aparecer aqui agora o QR Code para que você possa ir acessando a página, a sala do Zoom, em que nós iremos nos encontrar para conversar um pouco mais. Semana passada nós fizemos isso, foi muito legal. Acabou a celebração, quase 30 pessoas entraram nessa sala do encontro e ali conversamos, vimos uns aos outros, vimos Letícia e Lufa e Laurinha que vão ter mais uma criança, ouvimos de pessoas que há muito tempo não víamos. Vamos fazer isso. Após essa próxima música, entra, faça a leitura aí do código se quiser, ou então o link foi enviado pelo WhatsApp para o seu celular, e vamos ter esse encontro, que mais pessoas hoje possam estar juntas, porque são pessoas. É assim que o Senhor nos fortalece e traz a nós e dá a nós aquilo que é suficiente para que vivamos contentes e com satisfação, mesmo em meio a qualquer situação que a gente viva. Amém. Que o Senhor transforme a nossa realidade. Que isso gere alegria no nosso coração. Teu amor jamais sempre haverá, sempre há de existir um novo amanhã preparado pra mim. Eu me rendo aos teus pés. És tudo que eu preciso pra viver. Eu me lanço aos teus braços, onde encontro meu refúgio, Jesus. Eis-me aqui. Aqui. Amém, amém. Agora vamos cantar então alegre, já que estamos falando sobre alegria. Senhor, ao Senhor todo som, todo tom, que todas as vozes cantem e louvem ao Senhor. Amém? Aquele que sonda o meu interior, me conhece por dentro, sabe como eu sou. Sonda o nosso coração, conhece os meus intentos e tudo me faz viver. Eu ouço o som da sua voz e Ele me faz ver. Aquele que sonda o meu interior, me conhece por dentro, tudo aquilo que eu sou. E nem ao seu próprio Filho, por
Amém, amém. Thales, que saudade da guitarra, né? Uma música começa, hein? Ó, meu Deus. Que legal. Que Deus nos abençoe, nos dê um bom domingo, uma boa semana para você, um bom almoço. Que o Eterno te alcance, onde quer que você esteja. Orando, né? E oremos para que esse período passe e nos atinja da menor forma possível. Que o Senhor esteja conosco e que a alegria do Senhor esteja conosco. Que estar com o Senhor produz alegria nos nossos corações. Que nós possamos cada vez mais repetir, né, ou cantar tudo isso que nós cantamos. Que o Senhor coloque sempre um cântico novo no nosso coração, mas que nós possamos dizer: obrigado, Senhor. Nós nos prostramos diante do Senhor, para que diante do Senhor todas as vozes cantem glória, porque o Senhor é o único que é digno, porque o Senhor é soberano sobre tudo e sobre todos. Bom domingo. Até a próxima. Deus nos abençoe. Amém.